Mentira de número 14. O Messias é um ser criado, pois foi criado em algum momento pelo Pai. Livre-se dessa mentira lendo as informações a seguir. Você irá perceber a realidade escritural que mostra com clareza que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim, o Messias Yahushua jamais poderia ser uma criatura, pois se assim fosse, haveria algo criado sem ter sido por meio dele. Yahushua é um ser eterno criador. Diz a mensagem de Yahuhanan, corrompido como João, em seus primeiros versos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Ulhim, e o Verbo era Ulhim. Ulhim quer dizer seres eternos criadores. Yahushua é aqui apresentado de uma forma única, como o Verbo, e também apresentado como Ulhim, ser eterno criador. Note que as palavras corrompidas que introduziram ídolos mitológicos nas traduções foram aqui excluídas para trazer de volta a verdade do texto original. Então percebemos que Yahushua, o Verbo, não só estava com Ulhim, mas que também era Ulhim. Esta é uma das mais fortes evidências acerca de Yahushua ser eterno, sem princípio e nem fim de dias. Contudo, ainda há outras que apresentaremos. Há alguns que interpretam a existência do Messias Yahushua como semi-eterna, se é que essa expressão possa fazer sentido. Os argumentos em favor dessa teoria são de que Yahushua seria o filho unigênito de Yahu, e que, assim sendo, ele teria início de dias, mesmo que não tenha fim de dias. Esta teoria defende um início de existência do Messias, onde ele seria então semi-eterno, e não totalmente eterno como o Criador Pai. Esta teoria é falha em um ponto bem relevante, qual seja: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. As Escrituras afirmam de forma inequívoca que nada foi criado sem que tenha sido por Yahushua. Se o Criador Pai, Yahu, tivesse em algum momento criado Yahushua, então certamente haveria algo que teria sido criado sem Yahushua. E isso contraria frontalmente a palavra que diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e portanto, ele é anterior a qualquer criação, não sendo ele um ser criado, tendo existido no Pai eternamente, de eternidade a eternidade. Yahu não criou nada sem que fosse por intermédio de Yahushua, sendo assim o Filho igualmente eterno como o Pai. Se nada foi criado sem Yahushua, então ele não poderia ser um ser criado, pois nesse caso teria havido algo criado sem a participação de Yahushua. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Compreendendo o conceito de estar em alguém. Para compreendermos melhor o atributo de eternidade do Filho, Yahushua, precisamos compreender o que seja a realidade de estarmos em alguém. O que é isso de estarmos em alguém? Comecemos por nós mesmos. Onde estávamos antes de nascermos? Ora, cada um de nós está antes de nascer em sua mãe e em seu pai. Cada um de nós é fruto da união destes dois, pai e mãe. E onde estavam os nossos pais antes de nascerem? Certamente que estavam em nossos avós, ou seja, nos pais e mães de nossos pais. É fácil concluir que nós mesmos já estivemos em nossos avós, pelo simples fato de termos vindo de nossos pais e eles dos nossos avós. Não é difícil, pois, continuarmos esta sequência até chegarmos no primeiro ser humano, Adão, no qual toda a humanidade estava quando o primeiro homem foi criado. Ao criar Adão, ser humano, Yahu criou toda a raça humana, pois todos os seres humanos estavam em Adão, o primeiro homem, e saíram dele. A própria mulher estava nele, no homem, e foi feita a partir de uma de suas costelas. Quando estudamos sobre o novo nascimento em Yahushua, estudo esse que se encontra também em nosso site, constatamos que nós não nascemos novamente do ventre de nossas mães, como Nakdimon, corrompido como Nicodemos, primeiramente pensou: o novo nascimento não é novamente segundo a raça humana,
Porque este tipo de nascimento nós já tivemos, e arcamos com as consequências de termos estado no primeiro homem, Adão, quando este pecou. As Escrituras nos afirmam que por um único homem, o primeiro, o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens. Por quê? Porque nós estávamos em Adão, quando este pecou, e somos, portanto, participantes de seu pecado, uma vez que estávamos nele. Toda a raça humana participa deste pecado, pelo simples fato de toda ela estar em Adão, quando este pecou. Portanto, nascer de novo da mesma raça, como inicialmente pensou Nacdimon, corrompido como Nicodemos, saindo novamente do ventre de uma mulher, só nos faria permanecer com as mesmas consequências de estarmos em Adão, sem nenhuma mudança. Nosso novo nascimento em Yahushua, na verdade, é uma nova criação para cada um de nós, uma vez que passamos a ser novas criaturas e, portanto, nova criação. Deixamos de ser da raça adâmica e passamos a ser da raça Yahushua, o segundo homem e último Adão, segundo as Escrituras. Quando passamos pelo novo nascimento, deixamos de ser da raça Adão e passamos a ser da raça Yahushua. Deixamos de estar originalmente em Adão e passamos a estar em Yahushua, segundo a nova criação. As Escrituras mostram isso de forma muito maravilhosa. Primeiro elas dizem, aquele que está em Yahushua é nova criatura, nova criação. Depois dizem, pois somos feitura dele, criados em Yahushua, o Messias. Criados em Yahushua, o Messias. E as Escrituras mostram nossa nova criação de forma mais bela ainda a cada verso, como: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Yahushua, o Messias. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Yahushua, o Messias. É recomendável a leitura de Yahohanan e Efésios. Quando cremos, isso é o que se passa conosco. Somos criados em Yahushua. Recebemos vida juntamente com Yahushua. Ressuscitamos quando Yahushua ressuscitou. Estamos assentados em lugares celestiais em Yahushua. E isso resulta das próprias palavras de Yahushua quando disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ali, no momento de sua morte, ele estava agora dando início a uma nova raça, a saber, a raça dos renascidos em Yahushua. Por estarmos em Adão, percorremos nele o caminho de pecado e condenação que ele percorreu. Por estarmos agora em Yahushua, percorremos o caminho de morte que ele percorreu, morte do velho homem, de ressurreição que ele percorreu, nascimento da nova criatura. Subida aos céus que ele percorreu, nos assentou com ele em lugares celestiais, e esplendor que recebeu, nos exaltou. Pois assim como, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio quem, favor imerecido, sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5, 18, 19. Percebemos algo muito maravilhoso no texto acima. Ele nos mostra claramente que nossa situação espiritual depende primordialmente de em quem estamos, uma vez que por causa de Adão fomos todos condenados, e por causa de Yahushua fomos feitos justos, nós, os que cremos. Nossa situação espiritual depende primordialmente de dois homens: Adão, para a condenação, e Yahushua, para a justificação. Só depende de em qual destes homens nós estamos. Adão, o primeiro Adão, ou Yahushua, o último Adão. Adão, o primeiro homem, ou Yahushua, o segundo homem. É magnífico notar que as Escrituras tratam Yahushua como o segundo homem, desconsiderando todos os que foram nascidos da descendência de Adão na contagem, uma vez que todos estão espiritualmente contados como um só,
por todos estarem em Adão. É igualmente magnífico que as Escrituras nos apresentem Yahushua como o último Adão, ou seja, o último da raça Adão, raça esta que morreu toda com ele no madeiro em seu sacrifício. Yahushua, como representante de toda a raça humana diante de Yahu, fez que toda a raça Adão morresse com ele no madeiro. Lembre-se, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Cabe a nós apenas escolher em quem decidimos estar. No natural, estamos em Adão e condenados como Adão. Pela fé, passamos a estar em Yahushua, justificados, santificados e exaltados como Yahushua. Por isso é de grande importância compreendermos o que significa estar em alguém, pois em quem estamos é fundamental para a nossa realidade espiritual. Foi saindo da raça Adão e passando para a raça Yahushua que se cumpriu em nós a Escritura que diz: Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Certamente houve um dia em que passamos a nos manifestar, que foi quando nossas mães nos trouxeram à luz, em casa ou em maternidades. A partir dali, cada um de nós podia ser visto e ouvido, e por toda a vida nós nos manifestamos por meio de nossos atos e palavras. Contudo, mesmo sem podermos nos manifestar, já estávamos presentes em Adão, quando este foi criado. Humanamente falando, nós estávamos em nossos pais, que estavam em nossos avós, que estavam em nossos bisavós, e assim por diante até o primeiro homem, Adão. Esta é a cadeia natural de descendência de toda a raça humana, segundo a carne. As Escrituras nos relatam que toda a nação de Yaoshorul, corrompido como Israel, estava em Abraham, corrompido como Abraão, pois são todos descendentes dele. Nas Escrituras percebemos que os Yahudim, judaicos, se referem a si mesmos como filhos de Abraham, corrompido como Abraão. Até mesmo Yahushua os repreendeu por se jactarem de serem filhos de Abraham. O fato é que toda a nação de Yaoshorul estava em Abraham certamente, pois todos descendem dele. Yahushua sempre esteve em Yahu. Podemos agora entender que Yahushua sempre esteve em Yahu, mesmo antes de se manifestar pela primeira vez. Ele sempre esteve no Pai, e, portanto, é eterno como o Pai é eterno. Yahushua é apresentado, sim, como o Filho unigênito de Yahu, mas ele sempre esteve no Pai, em Yahu, desde toda a eternidade. E tu, Beit Lechem Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Yahudá, de ti me sairá o que há de reinar em Yaoshorul, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E tu, Beit Lechem Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Yahudá, de ti me sairá o que há de reinar em Yaoshorul, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Micayahu, corrompido como Miqueias, 5:2. Esse texto se refere claramente ao Messias Yahushua, sendo confirmado por Maniahu, corrompido como Mateus. Nele, Yahushua é apresentado como o Rei Vindouro, e o mais importante para o que aqui estudamos, nele percebemos que suas origens são desde os dias da eternidade. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Ser Criador Eterno Valente, Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Yahoshua Yahu, corrompido como Isaías, 9:6, se refere ao Messias como Pai da Eternidade. Ora, quem é Pai é ainda anterior à eternidade. A expressão Pai da Eternidade nos leva a um entendimento de que Ele próprio é que deu origem à eternidade, sendo a própria eternidade posterior a Ele. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, inclusive a própria eternidade. Yahushua é apresentado como o Davar Yahu, palavra de Yahu,
aquele por quem todas as coisas foram criadas, e que é anterior a todas as coisas, uma vez que sem ele nada do que foi feito se fez. Yahu não criou absolutamente nada sem que o fizesse por meio de seu Filho unigênito Yahushua.